Fala, moçada, beleza? Vamos lá, ó, para complementar a matéria, aulinha gravada, beleza? Porífero, a gente vai trabalhar rinometazoa, tá bom? Então, de porífero até cordados, então, certo? Vamos que vamos. Vamos começar com porífero e na sequência, nesse slide também, quinidário, tudo bem? Então aqui nós temos exemplos de poríferos aí para vocês, ó, tá? Vamos lá. Porífero, moçada, é o primeiro grupo de animal do reino metazoa, do reino animal, tá legal? São os mais simples de todos, né? Então tem algumas características que a gente precisa lembrar. Não é uma matéria de biologia que cai muito, né? Não são os animais que caem mais em vestibular. Cai pouco até, mas tem algumas características que são mais cobradas com mais frequência então, tá? Esses caras são parazoários. O que é isso? Para ao lado, né? Então, para muitos cientistas, pesquisadores e tal, os poríferos, eles nem são animais verdadeiros, tá legal? Para muitos. Então, muitas vezes eles são colocados como se fosse um sub-reino, né? Uma classificação à parte do metazoa. Por que, Kiko? Por conta disso aqui, ó. São os únicos animais que não têm folheto embrionário. Lembra? Ectoderme, mesoderme, endoderme. Se não tem folheto embrionário, gente, eles não formam tecido verdadeiro. Todos os nossos tecidos, órgãos, sistemas, né, são formados a partir desses três folhetos embrionários, né? Por exemplo, a ectoderme dá origem ao sistema nervoso, a mesoderme dá origem a tecido muscular e assim por diante. Esses caras não têm folheto, logo não formam tecidos verdadeiros. São os únicos animais assim. Se eles não têm tecido verdadeiro, eles não têm boca, estômago, intestino, nada disso. Portanto, eles não têm cavidade digestória. Sendo assim, a digestão é exclusivamente intracelular. Tá legal? Então isso é muito importante. Está aqui o nosso Bob Esponja representando os poríferos, né? O Bob Esponja é uma esponja marinha, é um porífero, portanto, tá? Como que esses animais se alimentam? Igual o Bob pela boca comendo hambúrguer? Não. Esses caras são filtradores, eles têm poros por onde entra a água até dentro dele, né? E essa água vem com composto orgânico, então, tá legal? Então eles são animais filtradores, beleza? Por isso que eles podem ser muitas vezes considerados bioindicadores, porque se eles estão num ambiente muito poluído e eles filtram isso, eles filtram essas substâncias poluidoras aí, esses poluentes, eles podem ter prejuízo e acaba indicando que algum problema está acontecendo naquele ambiente, tá? Pode ser marinho ou dulcícola, que é quando tem de água doce, tem porífero de água doce, embora a maioria, né, seja marinha. Quando adulto eles são sésseis, significa o que, moçada? Eles não se locomovem, estão presos em algum lugar. A larva é natante, né? Desenvolvimento indireto, tem larva, a larva é livre, tá? Quando a gente fala em porífero, não tem tecido, mas tem célula. Essas células têm características específicas, então, funções específicas. Por exemplo, os porócitos, eles garantem a passagem de água e nutriente para dentro do porífero, então, né? O escleroblasto forma o que nós chamamos de esqueleto orgânico, tá? Aqui, ó, pode ser calcário, pode ser sílica. No caso da sílica, forma um porífero que é chamado de esponja de vidro. Ele é muito rígido, mas ele é muito frágil ao mesmo tempo, como se fosse um cristal, formado por sílica, então, né? O espongioblasto é um outro tipo de célula que vai formar também esqueleto, só que aqui é um esqueleto orgânico formado por proteína, que a gente chama de espongina, tá legal? O pinacócito faz o revestimento, é como se fosse o tecido epitelial, mas não é porque eles não têm tecido verdadeiro, tá? Faz revestimento e tal. Os amebócitos, célula super importante, amebócito, lembra? Possui movimento ameboide, aquela célula que se locomove por pseudópode, e através dos amebócitos, essas células então elas fazem os transporte, né, de outros nutrientes, enfim, para dentro daquela região do porífero que a gente chama de mesogleia, vai aparecer depois aí para vocês, tá legal? Então, esses amebócitos fazem transporte de nutrientes, são células móveis, portanto. Claro que esse nutriente não tem vaso sanguíneo, nada disso, aí é transportado de uma célula para outra por difusão, mas os amebócitos se locomovem e acaba promovendo encontro aí entre as células, né? Os amebócitos têm uma capacidade de transformação muito grande, ele funciona como se fosse uma célula-tronco, por isso ele pode dar origem aos gametas também. E por fim, os coanócitos.
Coanócito é uma das células mais importantes dos poríferos. Por quê, Kiko? Porque lá no coanócito é que acontece a digestão, que é intracelular. Isso é muito importante. Perceba então que o coanócito, ó, ele tem essa estrutura aqui em forma de U, tá vendo essas celulinhas aqui em forma de U, e aí dentro dele parte um flagelo. O flagelo fica em movimento, voltado aqui para essa abertura que é chamada de átrio. O flagelo faz um movimento, né, como se fosse uma rotação, uma centrífuga. Então o alimento é depositado no fundo da célula, onde vai acontecer a digestão intracelular. Aqui, ó, o porífero, no detalhe aqui, e algumas dessas células que eu acabei de mencionar para vocês então, tá bom? Tranquilo? Aqui de novo a estrutura do porífero, né? Então nós temos, olha só, o porífero ele é formado então por essa estrutura aqui, ó, interna, né, onde nós temos as células, como os amebócitos, por exemplo. Esses amarelinhos que vocês estão vendo aqui são os porócitos, né, ó, em detalhe aqui, por onde entra a água, essa água entra trazendo nutriente, entra trazendo matéria orgânica, então, que eles vão filtrar, enfim, né, o amebócito que faz o transporte, o flagelo do coanócito, lá, celulinha em forma de U, flagelada, faz o movimento, o alimento vem para dentro da célula e eles acabam então fazendo a digestão. E quando eles fazem esse movimento, o que eles promovem também? A saída de água, a liberação de água de dentro dessa cavidade que é chamada de átrio para fora do corpo do porífero, através dessa abertura aqui chamada de ósculo, tá legal? Então isso é importante, né? Ele também ajuda, através disso, ele mandar embora, por exemplo, CO2, as excretas, enfim, vai tudo embora, inclusive gameta, né? Sai por aqui também, tá? Quando a gente fala em porífero, moçada, tem uma classificação de porífero, né? Os poríferos eles são dos mais simples ao mais complexo. Então o ascon é o mais simples, está vendo aqui, ó, né? Até passando aqui pelo sícon até o leucon, que é o grupo de porífero mais avançado, mais evoluído, se a gente pode dizer assim, porque esses caras não são muito evoluídos, né? O que muda? O que dá para a gente perceber aqui que muda, né? A diferença de um porífero simples ascon para um porífero mais complexo, que é o leucon. Observe, gente, que no porífero do tipo leucon, a gente tem mais células do tipo coanócito, que são essas amarelinhas que eu estou apontando aí, que vocês estão vendo, né? E, portanto, eu tenho maior superfície de contato. Então, imagina, por exemplo, que o porífero viva num ambiente onde tem pouco recurso de alimento, mas ele consegue, por ter maior superfície de contato, ele consegue garantir uma maior capacidade de filtração e nutrição. Portanto, esses caras são mais desenvolvidos. Perceba que o átrio diminui, né, conforme evolui, o átrio diminui, mas aumenta a área de contato com as células, com anócitos, isso garante uma melhor capacidade de filtração de alimentação. Então esses caras, teoricamente, eles têm muito mais chance de sobreviver, mesmo que seja num ambiente com escassez de alimento. Tudo bem? Que ele consegue aproveitar mais do pouco que tem, isso é bacana então. Reprodução de porífero. Como que acontece a reprodução do porífero? Assexuada, pode ser, por brotamento, então brotinho, mitose, um porífero vai formando o outro, por mitose, assim por diante. Eles podem formar colônias, tudo bem, permanecer grudadinhos, ou então eles podem se separar e viver isoladamente. Uma outra forma é a regeneração. Como regeneração, Kiko? Imagina que vem um peixão, pum, trombou no porífero, vai porífero para tudo quanto é lado. Moçada, o porífero tem aquela celulinha, lembra que eu falei para vocês? Amebócito. Através dessas células, elas têm movimentos, elas começam a se juntar e elas vão formar, elas têm capacidade de se transformar, ela funciona como uma célula-tronco, lembra disso? E ela pode então formar novos, vários poríferos a partir de um único que foi destruído, né? A regeneração, a reprodução por regeneração, normalmente ela está relacionada à simplicidade do indivíduo. Então, quanto mais simples for o indivíduo, né, quanto menos complexo for a célula desse indivíduo, maior a capacidade de reproduzir por regeneração. Reproduzir por regeneração. É diferente de falar, o fulano regenera alguma coisa, um órgão regenera. Não, aqui eu estou falando de reprodução, é a capacidade de formar novos indivíduos por regeneração a partir de um. Claro, tudo isso é assexuada, não tem variabilidade genética, são geneticamente iguais. Mas também pode reproduzir sexuadamente. Como que eles podem se reproduzir sexualmente? Moçada, olha só, desenvolvimento indireto, eu já tinha falado, tem larva, né, que é chamada de anfiblástula e parênquimula, né, ou parenquímula, tá legal? Uma proparoxítona aí. E a fecundação é interna. Então olha só o que a gente tem aqui. A gente tem aqui um porífero macho,
que vai produzir espermatozoide. O espermatozoide sai pelo óvulo, presta atenção no desenho, e aí pelo movimento da água ele passa para dentro do porífero fêmea. Ele chega pelo porócito, ó, dentro do porífero fêmea. Lá dentro do porífero fêmea tem o óvulo, que o porífero fêmea produziu, o gameta feminino. Vai acontecer a fecundação aqui dentro, portanto, fecundação interna. Forma um zigoto, esse zigoto é liberado, ó, e aí forma a larva. Tá vendo a larvinha aqui? Sai pelo ósculo. Essa larva, gente, ela se locomove por um tempo e tal, né? E aí ela livre natante, a gente pode dizer assim. Ela vai se locomover por um tempo, vai ser levado também pelo movimento da água, enfim, vai chegar num determinado substrato, onde for conveniente para ela, onde for bom, propício para se desenvolver, vai fixar nesse substrato e vai formar um novo porífero. A partir daí, ele é séssil, ou seja, não se locomove. Tranquilo? Fechou, moçada? Eu vou para quinidário, só que para isso eu vou encerrar e aí eu volto na próxima gravação, tá bom? Beijo, até, valeu!